Hoje em dia, as origens do Facebook já estão bem documentadas. Mark Zuckerberg se reúne com Tyler e Cameron Winklevoss para ser o desenvolvedor da sua nova ideia de rede social. Mark concorda em ajudá-los, mas acaba enrolando os gêmeos por meses, quando trabalha secretamente sua própria rede social. Quando os irmãos Winklevoss percebem o que aconteceu, eles processam Zuckerberg por roubar sua ideia. Anos depois, um filme de Hollywood sobre a origem do Facebook é feito, centrado nessa batalha legal. Mas você já se perguntou o que aconteceu com o Winklevoss depois disso? Eventualmente, os irmãos aceitaram um acordo de 65 milhões de dólares do Facebook. Seus advogados insistiram que eles pegassem o dinheiro, mas os irmãos queriam pagamentos em ações do Facebook. Essa decisão foi genial. Quando o Facebook abriu capital na bolsa, as ações dos gêmeos valeram $500 milhão. Mas havia um problema aí. A disputa com Zuckerberg destruiu sua reputação. Na mídia, os Winklevoss eram vistos como uma piada. No filme sobre o Facebook, foram retratados como mimados e arrogantes, enquanto o Zuckerberg era o gênio que fez o Facebook acontecer. Após a batalha legal, os gêmeos estavam ricos, mas o mundo os via como perdedores. Então, o que fazer com 500 milhões de dólares? Viajar? Comprar carros esportivos e mansões? Não. Os Winklevoss decidiram investir em startups para provar que não eram apenas jogadores burros. Tudo mudou em uma noite em Ibiza. Em 2012, os irmãos estavam em uma boate, tentando se distrair, quando um homem chamado David Azar se aproximou e disse que precisava falar com ele sobre algo revolucionário: o Bitcoin. David explicou que o Bitcoin era dinheiro digital, um sistema de pagamento eletrônico descentralizado que eliminava a necessidade de intermediários como bancos. Além disso, só existiriam 21 milhões de bitcoins, tornando impossível criar mais, como aconteceu com o dinheiro tradicional. Os gêmeos então ficaram intrigados. Apesar do Bitcoin ser associado a atividades ilícitas na época, eles viram potencial na tecnologia. Com formação em economia, perceberam que o Bitcoin tinha características semelhantes ao ouro: durabilidade, portabilidade e escassez. Logo, os Winklevoss decidiram investir. Eles compraram cerca de 1% de todo o Bitcoin existente na época, total de 200 mil moedas, a menos de $10 por moeda. Em 2013, uma crise bancária em Chipre mudou tudo. O governo confiscou o dinheiro de contas bancárias para pagar suas dívidas. Isso causou um pânico global. E o Bitcoin começou a ser visto como uma alternativa segura. O preço do Bitcoin disparou: $100, depois $500 e eventualmente $1.000 por moeda. Os Winklevoss aproveitaram a atenção para promover o Bitcoin, defendendo uma abordagem mais regulamentada para atrair investidores institucionais. Essa visão, no entanto, causou atritos com os primeiros entusiastas do Bitcoin, que preferiam a liberdade total da criptomoeda. Os irmãos também investiram $1,5 milhões em uma empresa chamada BitInstant, fundada por Charlie Chen, que facilitava a compra de Bitcoin. A empresa cresceu rapidamente, processando cerca de 35% de todas as transações de Bitcoin na época. Mas Charlie começou a negligenciar suas responsabilidades como CEO, viajando e festejando sem parar. Os gêmeos tentaram intervir, mas ele os ignorou. Eventualmente, a situação desmoronou. Charlie foi preso em 2014 por envolvimento em atividades ilegais, marcando um grande golpe para o Bitstein e deixando os gêmeos frustrados. Os Winklevoss, no entanto, continuaram sua jornada no mundo das criptomoedas, transformando o fracasso em oportunidade e consolidando sua posição como pioneiros no ecossistema de Bitcoin. Silk Road
foi um mercado negro online, uma espécie de Amazon subterrânea. Eles negociavam tudo, desde drogas ilegais até armas e assassinos de aluguel. Era um negócio multimilionário e o Bitcoin era sua moeda principal. No entanto, em 2013, o Silk Road foi abruptamente fechado, após o dono ser capturado, preso e sentenciado à prisão perpétua. Imediatamente após a notícia, o preço do Bitcoin começou a cair rapidamente. Quanto mais o Bitcoin caía, mais diminuía também o patrimônio líquido dos irmãos Winkler. Mas os gêmeos decidiram usar essa oportunidade para comprar ainda mais Bitcoin. Eles acreditavam que, a longo prazo, a queda do Silk Road seria algo positivo para o Bitcoin, já que a moeda estava associada a esse mercado negro, que prejudicava sua legitimidade. No entanto, outro problema surgiu. A empresa Bitstamp, na qual os gêmeos tinham investido, também fechou repentinamente. Com a polêmica do Silk Road, a Bitstamp perdeu sua licença de transmissora de dinheiro e Charlie Schrein, CEO da empresa, foi obrigado a encerrá-la completamente. Charlie publicou no site da Bitstamp, dizendo que era um problema temporário, mas os gêmeos sabiam que a empresa estava condenada. Pouco depois, em janeiro de 2014, a situação de Charlie piorou. Ele estava em um aeroporto quando ouviu um mandato de prisão. Ao ser questionado, mencionaram o usuário BTC King. Foi aí que Charlie percebeu. Era sobre Silk Road. Um usuário ativo na BitInstant havia comprado cerca de $1 milhão em Bitcoin. E Charlie sabia que o dinheiro provavelmente estava sendo usado na Silk Road. Como oficial de compliance da Bitstamp, ele era responsável por reportar atividades suspeitas, mas não fez. Na verdade, ele fez transações fora dos registros para evitar requisitos legais. Por isso, ele foi acusado de conspiração por lavagem de dinheiro, falha em reportar atividades suspeitas e operar uma transmissora de dinheiro sem licença. Ele foi o primeiro criminoso preso diretamente por causa do Bitcoin. Logo depois, Charlie foi liberto sob fiança, mas ficou em prisão domiciliar na casa dos pais até o julgamento. Ele enfrentava até 25 anos de prisão. Quando foi libertado em 2016, Charlie enfrentou outro problema, um processo dos gêmeos, que alegavam que ele lhes devia 5 mil bitcoins, que na época valiam cerca de $32 milhões. 2 semanas após a prisão de Charlie, a principal exchange de Bitcoin, Mt. Gox, faliu, após hackers roubarem 800 mil bitcoins das contas de clientes. Com a queda da BitInstant e da Mt. Gox, as principais formas de comprar Bitcoin na época desapareceram. Os Winklevi perceberam que o Bitcoin precisava de uma nova onda de empreendedores e empresas para tornar a compra de criptomoedas mais segura. Então fundaram sua própria exchange, chamada Gemini, conhecida como uma das exchanges mais regulamentadas do mundo. A ideia era trazer ordem ao caos do mercado de Bitcoin. Outras empresas como Coinbase, FTX e Binance seguiram caminhos semelhantes. O esforço dos Winklevi para tornar o Bitcoin mais acessível valeu a pena. Dentro de alguns anos, o preço do Bitcoin subiu e eles se tornaram então os primeiros bilionários conhecidos do Bitcoin, controlando cerca de 1% de todos os Bitcoins existentes. Enquanto isso, o criador anônimo do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, supostamente possui 1 milhão de Bitcoins, o que o tornaria uma das pessoas mais ricas do mundo caso esteja vivo. Os Winklevi não pararam por aí. Expandiram seus negócios para outros projetos relacionados à blockchain, como a Nifty Gateway, para NFTs, e estão focados em Web3 e descentralização. Conceito de serviços e aplicativos controlados por usuários em vez de corporações como Google ou Facebook. Alguns ainda especulam que eles ainda buscam vingança contra Mark Zuckerberg, mas essa é apenas uma interpretação. De qualquer forma, a história dos Winklevi pode ser vista de duas maneiras.
A primeira, uma narrativa de redenção, onde eles transformaram uma derrota inicial em sucesso, ajudando a popularizar o Bitcoin e tornando-se bilionários. A segunda, ou simplesmente como dois jovens ricos que ficaram ainda mais ricos graças à sorte e time. Seja qual for a verdade, a história do Bitcoin continua fascinante. Hoje, seu futuro permanece incerto, com preços que oscilam bastante e dúvidas sobre sua utilidade a longo prazo. E obrigado por assistir. Se gostou desse resumo, confira outro vídeo no canal. Não deixe de seguir, ativar o sininho e até a próxima.